Uhum. Show de bola. Certinho. Vamos ver aqui se o nosso amigo YouTube vai de boas. Vamos a ver. Legal, agora eu tô vendo teu Telegram, sai daí. Essa mudança aqui não tá legal, mas não dá nada. Beleza, estamos ao vivo no YouTube. Então, muito bem. Quero dar boas-vindas aí para quem está nos ouvindo. Estou aqui, Daniel Wilt, junto com Guilherme Elias. Boa tarde, Estamos pessoal. diretamente presente aqui para a galera assistindo a gente no Zoom, também presentes no YouTube da Wild Tech, para dar início a um projeto novo aqui, que é o Mais Dev, e já começando com uma discussão, uma apresentação aqui do Guilherme Elias. Agradeço a disponibilidade e a parceria, longos anos, muitos anos já. Estou lá na faculdade, segue até hoje na vida profissional aí. Verdade. E Elias, então assim, para a galera também que está assistindo aqui, escutando, Mais Dev ele começa com uma inquietação minha em relação a mercado de tecnologia, ao entendimento de que a gente está enxugando gelo quando se fala em formação de pessoas e também fala de contratação de pessoas. Eu atuo ligado em comunidade de tecnologia desde 2002, Java, Ruby, testes, Agile, Delphi, vai somando aí, né? Eu sou meio Forrest Gump, assim, alguma foto eu tô lá na fotinha e tal da comunidade lá participando, enfim. E é interessante ver esse processo, assim, que certas coisas nunca saem de moda, né? O aprendizado, a troca de conhecimento, tá sendo curioso em relação a uma tecnologia e tal. E quando tu me deu a ideia desse assunto, né, para a gente estar falando nesse primeiro papo aqui, ele conecta muito para mim da minha base lá, dava as aulas de orientação a objetos para a galera, assim, era lembrar, né, cara, né, alta coesão, baixo acoplamento, né, coisas mais básicas, assim, mas que a maioria das pessoas acaba aprendendo na dor, né, acaba quando está desenvolvendo e tendo problemas no software que não evolui, é difícil de desenvolver, é difícil de dar manutenção, a galera começa a se perguntar por quê, e daí começa a descobrir coisas que estão já presentes no nosso dia a dia há um bom tempo. Eu acho que é bem relevante estar falando sobre isso. E esse é muito da pegada desse projeto do Mais Dev, né? Ter mais pessoas trabalhando com desenvolvimento de software, mais pessoas ligadas em tecnologia, com diferentes formas de aprendizado, né? O processo aqui do webinário vai ser um deles. A gente vai, em algum momento, começar a promover cursos, mentorias e outras histórias, mas a ideia é sempre ter uma constância nessa questão de conteúdo e conexão com a comunidade. Então, agradeço de novo a tua disponibilidade aqui e tá contigo, amigo. Manda ver. Show de bola. Então, continuando um pouquinho do que o Daniel estava comentando ali, para mim também é um prazer muito grande de estar aqui. O Daniel comentou, é uma iniciativa, na verdade, é mais uma iniciativa do Daniel, né, em relação a esse... Eu diria que até uma saga ultimamente, né, Daniel? A gente formar profissionais de TI, né? Eu acho que quem atua, e principalmente também quem está começando a procurar um pouquinho dentro dessa área, empregos, enfim, uma oportunidade de começar a se desafiar profissionalmente aí, sabe que é um mercado que, primeiro, ele está bem aquecido, né? Hoje, até mesmo, estamos no meio de uma pandemia, ou então iniciando ela, né? Mas mesmo assim a gente vê grandes empresas aí, pequenas empresas, médias empresas, contratando profissionais, né? Então, assim, é uma área que realmente ela é, além de tudo, ela é bem promissora ainda, né? Apesar de já estar super aquecida. E aí o que o Daniel comentou, eu acho que é um pouquinho da dor de quem tá com um olhar um pouquinho mais de montar times, né? De criar produtos, que é, poxa vida, eu preciso fazer uma contratação de alguém. Por onde é que eu começo? Hoje em dia, você contratar um profissional sênior, pleno, é complicado, né? É complicado por vários aspectos. Primeiramente, tu classificar ele como pleno ou sênior, porque muitas vezes até mesmo esse entendimento
padronizado, digamos assim, né? Não tem uma convenção do que é ser um profissional pleno ou um profissional sênior. E aí começam as discrepâncias de salário, de conhecimento, né? E por aí vai. Mas então o papo de hoje aqui, ele é exatamente no que o Daniel comentou ali sobre a coesão, acoplamento, orientação a objetos. Nossa, me vi na faculdade de novo, ou então no primeiro curso que foi falado sobre lógica de programação, onde o próximo passo já é exatamente orientação a objeto, né? Na grande maioria das vezes. É, e aqui eu acho que o papo é bem focado nisso, é realmente voltar lá no essencial, porque, e até mesmo a provocação do título, né, orientação a objetos e arquitetos com isso, é, independentemente se tu é arquiteto, se tu é desenvolvedor de software, se tu é intitulado como um dev test, né, hoje em dia uma pessoa mais focada em qualidade, que automatiza testes, é, tu sofre do mesmo mal, que é a falta de coesão e o excesso de acoplamento, né? E onde é que esses dois mundos se ligam para ficar algo bom? Porque, assim como tudo na vida, existe o bom senso, né? Se tu tiver algo muito coeso, possivelmente tu vai estar pecando no acoplamento. Se tu tá muito bem no acoplamento, tu possivelmente vai estar pecando alguma coisa na coesão. Então, essa balança, né, é bem importante. Mas aí vem também algumas provocações e também algumas questões. Enfim, aqui é só um slidezinho aqui para os meus principais contatos aí, caso vocês queiram entrar em contato, bater um papo, estender esse papo aqui depois. Eu acho que é muito bacana. Já de mão, digo, o Twitter para mim é o meu canal, minha rede social mais ativa, porque eu estou sempre mais de olho ali, beleza? Trabalho hoje na YouMove lá com o Daniel também, só fazendo uma referência à empresa que eu estou há 10 anos e, sem sombra de dúvidas, aprendi muito e tudo isso que eu trago hoje para vocês aqui, eu acho que tem muito desses 10 anos de aprendizado lá da YouMove, trabalhando com pessoas e times excepcionais tecnicamente falando. Mas a ideia, quando a gente começou a bater esse papo, pô, cara, que responsa, né? Ter que falar sobre ensinar as pessoas a desenvolver software, ou então os conceitos básicos para uma boa codagem, digamos assim, né? Para te codar bem, para te ter o teu output, teu commit de código, algo que alguém possa realmente inspecionar e dizer, pô, cara, ficou bacana, né? Ou então tem um ajuste aqui, outro ali. E porque geralmente a gente não quer passar vergonha, né? Nossa, o meu código está muito ruim. E talvez eu diga, talvez essa seja a oportunidade do aprendizado. É realmente alguém revisar o código para ti e dizer, cara, tem uma oportunidade de melhoria aqui. Conhece um design pattern chamado XYZ? Não. Olha só, aqui tem uma outra abordagem que geralmente tu consegue utilizar. Tudo isso é muito válido. E digo, é isso que nos faz profissionais melhores, né? Os feedbacks que a gente recebe, olhar código. Hoje eu digo assim, são raros os momentos, mas aquele momento assim que chega, por exemplo, final do dia, que tu, opa, acho que já terminei meu expediente, o principal já fiz, deixo para amanhã, deixa eu dar uma olhada no código que a galera tá comitando. Ou então, deixa eu ir pro GitHub, deixa eu aprender um pouquinho lá com quem tá comitando em projetos importantes, ou até mesmo, deixa eu olhar como é que é o código da JDK, ou deixa eu dar uma olhadinha como é que é o código do Go, do Golang lá, como é que foi feito isso, né? Por quê? Toda vez que a gente aprende uma linguagem nova, a gente aprende padrões, modelagem diferente, enfim, N aprendizados que a gente traz para o nosso cinturão, como eu brinco com os alunos lá na Fundatec. Nós somos profissionais, ou então, como diz o meu amigo somatório lá, somos pedreiros digitais, né? E aí tu tem um cinturão, onde tu tenha várias ferramentas, é super importante, para exatamente quando tu te deparar com algum problema, tu puxar a ferramenta correta para aquele problema, e não puxar um framework e dizer, eu quero trabalhar com isso. Cara, nem sempre vai ser possível aquele approach, né? Usando tecnologia XYZ, ou framework e tal. Então, por isso que eu brinquei aqui com a filosofia, porque é um pouco disso, né? É filosofar, assim, é tu entender, e principalmente lá a Wikipedia diz sobre a filosofia, né? É o amar saber. Então, tu aprender um pouquinho e isso virar um vício de tu estar sempre aprendendo um pouquinho e aquilo daqui a um tempo vai se tornar um conhecimento que tu consegue compartilhar com mais pessoas, né? Mas, de novo, assim, trazendo a filosofia para o nosso mundo, né? Para o mundo de desenvolvimento de software, a gente basicamente traz esse cara aqui, né? O tio Bob, o Uncle Bob,
Tem ali a referência do Twitter dele, que ele continua, né, lançando conteúdos fantásticos ali a nível de livros, papers, ou até mesmo muitas vezes no próprio Twitter, ele lança bastante dica bacana ali. Então, filosofar, sim, a ideia hoje é filosofar em cima de orientação a objetos, boas práticas, até mesmo alguns designs aqui que a gente pode estar falando. E aqui a gente entra numa seara até bem complicada, que a gente pode deixar isso para um outro papo, talvez, né, Daniel, que existe diferença entre design e arquitetura? Quais os limites de uma para outra, né? Elas têm barreiras ou, na verdade, é uma coisa evolutiva da outra, né? E aqui já toco num outro Boa. ponto bacana da gente falar, evolutivo, né? Arquitetura evolutiva, a gente tem ouvido muito falar disso, né? As arquiteturas evolucionárias, Big Front Up Design, ou então tu ter algo mais parecido com um MVP para tocar um projeto. E até mesmo se fala do MVA, né? O mínimo de uma arquitetura viável para a gente sair do papel e entregar valor, enfim, esse tipo de coisa. Mas a gente roda e nota. Voltamos pro velho e bom coesão e acoplamento, né? Então, uma referência ali à esquerda do que talvez seria um autoacoplamento que não é legal, né? Onde tu tem todo mundo se ligando com todo mundo, alto relacionamento, né? Entre todas elas praticamente, é quase uma bagunça. Então, a possibilidade de fazer uma alteração ali e impactar todo o sistema ou quebrar todo o sistema é muito real, né? E isso é perigosíssimo, acima de tudo. E ali ao lado vem uma referência do baixo acoplamento, que é responsabilidades bem definidas, né? Se tem que fazer um envio de e-mail, é aquela caixinha lá em cima que vai fazer o envio de e-mail e ninguém mais faz e-mail, é só ela. Aí fica fácil de eu fazer as alterações, ou até mesmo se eu quebrar ou tiver que dar uma manutenção, vai ser exatamente naquela caixinha do envio de e-mail. Eu sei exatamente a responsabilidade dela, né? Mas é um pouco disso. Então, espero que até aqui o que eu falei não seja novidade para ninguém, mas que se for legal, bacana, esse é o intuito. Basicamente a gente ter esse conhecimento básico nivelado para todo mundo, né? Porque aí é uma das coisas que eu acho que o próprio Daniel me ensinou há anos atrás na faculdade, que cara, a gente não tem que, talvez, ensinar aqueles que já saibam, a gente tem que, na verdade, fazer nivelamento de conhecimento para que todos venham na mesma pegada e, a partir daí, então, a gente consiga evoluir num ritmo saudável, talvez, né? Eu tenho isso como, falando de filosofia, eu tenho isso como uma cultura, uma filosofia que vamos nivelar por baixo, porque aí estamos todos bem, né? Mas só para fazer uma brincadeira aqui, eu gosto muito desse momento picareta. E aqui faço a referência ao nosso amigo aí, Fabrício, né, Daniel? Enfim, Gilbert Style, né? E aqui o Vida de Programador lá, ele gosta muito de fazer essas sátiras. E aí tem uma linha, cara, o que é orientado a objetos, né? E aí o nosso amigo lá fala, é uma forma de programar que foi criada para tentar aproximar o mundo real do mundo virtual, usando propriedades, objetos, métodos e por aí vai. E o que perguntou falou, é que eu acho que faço orientado a objetos e nem sei. Então, assim, onde é que tá a piada aqui? É que se tu perguntar para todo mundo que hoje trabalha com orientação a objeto, basicamente ele vai te afirmar, não, eu uso orientação a objeto. Legal, mas o que tu faz exatamente na orientação a objeto? Tu cria métodos, tu cria objetos, e isso tu chama de orientação a objeto, né? Orientação a objeto é um pouquinho a mais do que isso, né? É tu realmente trazer o mundo real para o computacional, mas pensar as N relações, as N responsabilidades que isso traz junto, as N ligações, né, que tem de uma entidade com a outra, se realmente aquilo vai ser uma herança ou aquilo é um perigo se for uma herança, porque pode abrir uma brecha muito grande no nosso sistema para que a gente quebre determinados comportamentos, né? Aí tem outra piadinha aqui também, que cara, o que você acha sobre design patterns, né? Bacana, mas o melhor pattern para resolver o nosso problema é o RCP. Aí o cara que basicamente conhecia um pouquinho de design patterns botou lá no glossário dele, não achou, né? O que é RCP? Reuse by Copy and Paste, né? Então esse aqui é clássico. O Jorge Alex aí, nosso colega da Movement, ele fala muito sobre esse pattern, né? Talvez um dos patterns mais antigos do mundo, copier coller, né? Enfim, porque é uma prática, né?
é uma prática essa questão de copiar código, colar código, porque é fácil, porque é rápido, e aí eu tenho um resultado rápido e entrego a minha funcionalidade, o meu código. Tá, mas e aí, cara, eu tô duplicando o código, onde é que isso algum dia vai me cobrar, né? Onde é que tá o débito técnico aqui? E aí eu trago um pouquinho do assunto sério, né, do papo de hoje, que é esses princípios, né, da orientação a objeto chamada SOLID, que na verdade são inícios, né, de cada princípio aí, que a gente vai estar vendo agora um pouquinho mais na prática, mas o SOLID basicamente realmente é um conjunto, né, é um conjunto de princípios que regem a boa orientação ao objeto, ou então algumas convenções, para não falar patterns também, porque todo problema que é resolvido de uma forma e a gente entende que aquilo pode ser reproduzível, ele é um padrão, né? Mas aqui eles são, digamos, categorizados como princípios, porque você pode aumentar, modificar, fazer da tua forma. Então, ele se agrega, ele se convenciona como um princípio justamente por essas características, tá bom? Então, princípios da programação orientada a objeto, que é uma característica, então, chamada SOLID, que é um conjunto de princípios. Aqui, algumas referências, e notem, eu fiz questão aqui de ir do básico ao avançado, ao falar de referências bibliográficas, né? Vamos pegar ali da Casa do Código, que na minha opinião, e ultimamente, assim, são uma das melhores leituras que eu já fiz em relação a entendimento sobre orientação a objeto, didática sobre orientação a objeto, e principalmente o livro do Maurício Anishi ali, o primeiro. Isso é um pleonasmo ele falar que livro do Maurício Anishi é bom de ler, né? É verdade, né? Esse é um clássico. É uma Um cara pura que já está há verdade. muito tempo aí rodando e sempre tem coisas boas para dizer. Espero ter ele aqui em algum momento desses nossos webinários aqui, ter um pouco da fala dele pra gente. Ah, seria fantástico, verdade mesmo. E até mesmo, se não me engano, a introdução desse livro do Orientação a Objetos e Solid para Ninjas, o Guilherme Silveira, da Kaelon lá, né, comenta muito, né, que ele não tinha vergonha de dizer que, cara, ele ligava pro Anish de noite para saber, cara, olha só, tô com um problema aqui, como é que eu faço tal coisa, como é que tu entende que a gente podia ter um design melhor aqui, o que tu acha, a gente tá infringindo algumas das boas práticas, né, de orientação a objeto, olhando Solid como princípios, e aí ele no final ele comenta, né, que não, agora talvez eu não precise ligar para o Anish, eu posso pegar o livro, porque ele conseguiu resumir muito bem todas as principais práticas ali, né. Mas então notem, essas primeiras referências aqui à esquerda fala muito disso, né, sobre desbravar, sobre começar com orientação a objeto, entender boas práticas. Só que daí eu trago ali uma coisa bem louca, Lean Enterprise. Para quem já leu esse livro, ele basicamente fala sobre coesão e acoplamento também. Obviamente, em um outro nível, né? Um nível talvez mais para sistemas complexos, né? Modelagens complexas, arquiteturas distribuídas, esse tipo de coisa, como é mencionado, dado exemplo de várias empresas. Mas os autores são muito felizes, na minha opinião, quando eles comentam sobre exatamente que tudo gira em torno de começar bem. Se você idealiza uma arquitetura evolucionária, saiba que você não vai fazer o melhor naquele momento, mas você deixou uma brecha para que aquilo evolua ao ponto de sempre estar sendo possível refatorar e estar saudável aquele código, né? Então, eu gosto muito dessa abordagem do Jez Rumble ali quando ele comenta sobre isso, e fica mais uma dica de leitura. Sem comentar a última aqui, da parte de cima, que aí é exatamente até mesmo na descrição que o Daniel fez do nosso papo, a referência do livro é exatamente aquele ali. Princípios da agilidade, patterns e práticas, né? Falando sobre design de código e por aí vai. E depois dos focados mais em arquitetura mesmo e design patterns, aí um livro que não é tão recente, acho que é do ano passado, se não me engano, ou retrasado até mesmo, que é o Clean Architecture, né, ou Arquitetura Limpa. E esse aqui que para mim deveria ser um best-seller do Martin Fowler, que é as melhores práticas de arquitetura, né, que começa lá do básico e vai realmente até as grandes implementações. Obviamente, esse último livro não é um livro para a gente ler assim do início ao fim. Ele é realmente um, um resumo, né, de todas as boas práticas de engenharia de software e com elas exemplos de design patterns. E aí tu tem como uma referência mesmo, né? Bah, já ouvi falar sobre um
padrão chamado Chain of Responsibility, por exemplo. Deixa eu dar uma olhadinha lá o que que é. Ou tem um pattern chamado Command, como é que é isso? Então você ir lá no glossário dar uma olhadinha e revisar os exemplos, é sempre muito legal. Beleza? Vamos então para realmente esmiuçar um pouquinho, né, desses princípios, ou então passar agora por cada um desses 5 princípios, tá? Vamos pelo primeiro. Single Responsibility Principle. O que que é exatamente isso, tá? E notem, em todos os 5, eu trago um resumo da minha humilde opinião, tá? Do que é exatamente esse princípio. É apenas... Opa, até tem um typo ali. Apenas uma razão... Deixa eu já corrigir na live aqui. Ok. Apenas uma razão para mudar. Por quê? Se eu tenho uma classe, ou então um componente, que tem muitas responsabilidades, eu, na verdade, vou estar alterando ela toda vez que eu precisar alterar cada responsabilidade que está ali dentro. Se eu tenho isso dentro de uma única classe, poxa vida, eu vou estar alterando essa classe frequentemente. Lembrando, alteração de código frequente, ela tende a ter problema, né? Seja se tu tem pouco teste, se a tua alteração foi realizada de uma forma não muito boa, esquecido ah, algum requisito básico que estava ali descrito e ninguém viu, mas enfim, isso é inerente ao processo. Em algum momento você pode ter problemas se você mexe muito em determinada parte de código, né? Sendo uma classe, então, que tem muita coisa a ser feita, você tem um problema bem grande. E aí aqui vem um pouquinho da dinâmica que eu trago, que é justamente assim, legal, é muito bacana nós lermos o livro, sabermos sobre o princípio, mas vamos à prática. Vamos olhar um código e entender que, opa, aqui tem um problema de responsabilidade única, né? Então eu trago exatamente lá nas referências dessa apresentação, e já fica até aqui a dica, opa, para quem quiser, esse cara aqui, ó, github.com/gelias/solid principles, onde basicamente eu tenho esse repo que eu vou estar mostrando todos esses exemplos aqui, tá? Então, e vindo para o IntelliJ aqui, que eu tenho esses exemplinhos legal para nós, e usando um pouquinho aqui também já da boa prática de orientação a objeto, trabalhando um pouquinho também com a ideia do DDD, né? De domínio das classes, domínio dos problemas, para que eu consiga agrupar as classes da melhor forma possível, eu criei um pacote ali chamado OO, de orientação a objeto, o SOLID, que seriam os princípios, e aí eu trago aqui todos os 5 princípios que a gente vai estar trabalhando hoje. O primeiro deles que a gente está vendo ali é o SRP, né? Que é o princípio de responsabilidade única. E aí eu trago essa dinâmica aqui, que vai estar exatamente para todos os outros princípios, que é um exemplo mau, ou seja, realmente um código que mostra que ele não está respeitando o princípio, e depois um outro que seria uma implementação perto do ideal, né? Obviamente, cada um aqui vai estar tendo uma sugestão diferente, afinal de contas, a criatividade é o que faz um artesão de software, né? Então, vamos pegar o caso ruim aqui, ó. Deixa eu até só aumentar um pouquinho aqui, ó, a fonte para ficar melhor. Opa, não é aqui. Editor. Fonte. Vamos botar aqui um tamanho 25, que eu acho que fica bom. Me ajuda aí, Daniel, ficou melhor? Ficou legal. Show de bola. Então, eu criei uma classe aqui, tá? Obviamente são exemplos hipotéticos, justamente focando num problema, né? E dentro dessa classe calcular salário, eu basicamente tenho uma função, que é cálculo. Calcula aí para mim, né? Onde basicamente eu recebo um funcionário, e aí eu posso ter aqui as suas N atribuições, o cargo, eu posso ter o salário base, né? Eu posso ter algumas questões importantes. Só que eu preciso aqui realizar o cálculo do desconto do INSS dele, o cálculo do imposto de renda dele, o cálculo do desconto do vale transporte, o cálculo do desconto do vale refeição, né? Beleza, até se a gente olhar por algum ângulo esse método, ele até não está tão feio. Ele está falando de clean code, um código está legível, eu estou conseguindo entender que ele faz um cálculo, e estão aqui descritos todos os cálculos. Onde é que está o problema? Notem, está tudo dentro dessa classe.
né? Os cálculos em si, e obviamente aqui me perdoem se tem alguma gafe em relação aos percentuais, mas a ideia é exatamente, olha só isso aqui, olha a linha 25. Eu tenho 1, 2, 3, 4 ifs, né? E se eu tiver, amanhã o governo pira e lança, sei lá, 20 faixas salariais em relação ao imposto de renda. Meu Deus, eu vou crescer isso aqui mais, no mínimo, o dobro, né, de ifs. E aí eu já começo a ter bad smells, né, em relação a isso. Já não tá legal esse monte de if aqui, né? Porque quando a gente vê um monte de if, a gente entende que isso poderia ser resolvido, talvez, de uma outra forma, com responsabilidades. Se eu preciso identificar que se alguma coisa é isso, então quer dizer que se eu fosse um funcionário que estivesse dentro dessa faixa salarial, era só eu pegar o percentual de desconto dele, por exemplo, né? Mas focando no princípio de responsabilidade, aqui está bem nítido que essa classe ela está fazendo coisa demais. Ela deveria estar, na verdade, só, no máximo, direcionando para quem tem que fazer os cálculos. Para quê? Porque se eu preciso fazer uma mexida no cálculo do INSS e eu fizer errado, eu quebro o cálculo inteiro de quanto esse funcionário deveria ganhar, porque está tudo aqui dentro, né? Então eu tenho no mínimo 1, 2, 3, 4 possibilidades de ferrar com esse método cálculo e dar um cálculo errado para o meu funcionário, do quanto ele deveria ganhar, ok? Então aqui vem essa dinâmica que eu trouxe para nós batermos um papo, tá? Que é olhar o código e entender, bom, agora eu entendo do que a gente está falando sobre responsabilidade única, ao invés de muitas vezes a gente lê um livro, ver exemplinhos muito artificiais, né? E a gente ter essa ideia de que entendeu. Mas quando a gente vai para a prática, cara, dá uma dúvida danada, né? Que é mexer código em produção, devo ou não devo? Como é que eu devo fazer? Quais são as estratégias que a gente pode fazer para endereçar melhor essa forma, né? E aí eu trago aqui um exemplinho que seria o bom, talvez, né? Aonde eu tenho, olha só, eu já começo justamente pela hierarquia dos meus pacotes, onde eu tenho aqui exatamente os domínios de cada cálculo. INSS, e aí eu tenho o cálculo de INSS, eu tenho IR, eu tenho o cálculo do imposto de renda, eu tenho VR, eu tenho o cálculo do vale-refeição, e a mesma coisa para o vale-transporte. Olha só como fica ridícula a classe de calcular salário. Ela basicamente fica isso aqui. Aonde notem, eu poderia ter só isso aqui de alguma forma, tá? E aí eu eliminaria o construtor, para a gente falar só do princípio de responsabilidade. Uma vez que eu tenho uma classe que é responsável por calcular o cálculo de desconto do INSS, eu digo para ela, criei inclusive um contrato aqui que é a classe de serviço, ponto calcular, e passo o funcionário. E lá nessa outra classe é que ele vai realmente calcular. Se eu tiver qualquer tipo de problema lá dentro da classe, ou até mesmo em dar manutenção, eu já vou direto nessa classe. É lá na INSS. E notem, as nossas classes vão ficando pequenininhas. Deixa eu abrir aqui o cálculo do INSS para vocês verem. Ainda continuo com o problema do IF, que esse aqui é um outro problema. Mas eu só tenho isso aqui dentro, né? Eu só consigo calcular o INSS dentro dela. A mesma coisa para o cálculo do imposto de renda, né? Onde eu tenho as faixas aqui, conseguiria estar trabalhando. E ainda, continuando com orientação a objeto, eu poderia deixar essa classe muito melhor. Onde, ao invés de eu passar esse tipo genérico funcionário, eu já poderia passar o estagiário, porque dentro da minha empresa, o estagiário recebe até tanto de salário. Eu já sei exatamente o quanto ele incide de cálculos, né? E por aí vai. Então, notem, a gente consegue ir evoluindo, mas focando nos 5 princípios do Solid. Deixamos mais simples cada classe, né? Ao invés dessa abordagem aqui chamada de God Class, onde eu tenho uma classe que é o Deus, ela faz tudo ali dentro. E isso é um problema por vários fatores, né? Por manutenção, por risco de mudança, sem falar na questão de coesão e acoplamento. Nota, voltamos no assunto de novo, né? Eu estou sendo coeso com a classe de calcular salário? É Tô fazendo insalubridade, né, tudo Elias? aqui. Oi? É insalubridade. Boa. Já faz insalubridade aqui no negócio. Sem comentar que, enfim, o problema todo está aqui, né? Eu estou totalmente acoplado nela, eu estou fazendo tudo aqui dentro. E tá, mas ela tá coesa? Não, ela tá fazendo muito mais coisa do que ela deveria também. Então eu tenho talvez aqui o pior cenário possível falando de coesão e acoplamento. Beleza? Então, lembrando, lá no nosso exemplinho no repositório, a gente tem o exemplo ruim
e o exemplo bom, inclusive já com as classes dentro de cada um desses pacotes, tá? Justamente para a gente entender um pouquinho melhor aqui. Ok, voltando então. Opa, isso aqui cai fora. Vamos para o segundo princípio. Deixa eu ver como é que a gente está de tempo, 14 horas. Estamos de boa. Vamos para o segundo princípio, então. Falando do O, né? Que é o... Esse aqui eu confesso, assim, que eu, sei lá, não me lembro quando eu aprendi o Solid, Daniel, mas no mínimo aqui, acho que uns 8 anos atrás, sei lá. Quando eu aprendi sobre Solid, que foi a primeira vez num livro, justamente do Uncle Bob lá, se eu não me engano, caramba, o que é isso? E eu li, eu reli, eu li de novo, e pelo amor de Deus, eu quero ver um exemplo. E eu ia ver os blog posts falando sobre isso aqui, aí que eu não entendia nada mesmo. Porque os caras vinham com exemplos muito genéricos, que na verdade ali podia acontecer um monte de coisa, né? Mas basicamente hoje, com o entendimento que eu tenho, me permitam resumir exatamente dizendo estender sem modificar. E aqui tem um cara que fez parte da especificação da JDK lá, que ele comenta, ele tem uma frase bem importante, que é o seguinte: quando tu tá modelando a tua aplicação, pensa o seguinte, tu quer realmente que as pessoas evoluam fazendo herança ou não? Se tu não quer, bloqueia, não deixa passível de herança, porque senão vai dar problema. Isso que tu entende que não vai ser legal, vai acontecer, as pessoas vão jogar uma exceção lá no meio do teu método que não está preparada para isso e tu vai ferrar com a tua herança, né? Então, exatamente estender sem modificar. Se eu criei uma classe, essa classe tem um comportamento, eu posso criar uma outra classe e sobrescrever o que ela faz. Talvez, se a minha ideia for não deixar estender. Agora, se eu deixar estender, bom, aí eu tenho que ter alguns cuidados a mais. Então, de novo, vamos lá para o exemplo do código para a gente entender um pouquinho melhor isso. E aí a gente vem para o OCP, Open Closed Principle. Vamos, obviamente, para o exemplo ruim, né? Cálculo de ingresso. Essa aqui o Daniel vai lembrar. A ideia do cálculo de ingresso, eu posso basicamente aqui estar fazendo uma coisa muito parecida, né? Notem, aqui talvez eu já esteja infringindo alguns princípios, mas eu quero ilustrar exatamente o princípio do Open Closed, tá? E aqui eu digo o seguinte, eu tenho uma classe de calcular ingresso, perfeito. O método calcular, de novo, eu estou dentro de uma classe gorda aqui, né, que faz um monte de coisa. Mas se a gente for ver, ela está calculando o valor do ingresso. Mas olha só, de novo, eu e meus ifs aqui. E notem, eu estou até com uma abordagem clean code aqui. Notem, vocês não estão vendo else nenhum. E aqui tem uma brincadeira lá no YouMove que a gente faz até, Daniel, que é o ifless, né? Ou seja, menos if ou então sem else. E aqui eu consegui eliminar todos os else, tá bacana, não tem if, else, então if, else, e por aí vai, né? Mas nota, eu tô enchendo de if para cada dia da semana. Se for o dia da semana segunda, então calcula esse valor aqui que exatamente seria, ó, aqui um typozinho, o valor total, não, tá certo, o valor total desse cara, que é o valor unitário vezes a quantidade que é passada, né? E por aí vai. Então, notem, para cada dia da semana eu tenho que calcular isso. E eu tenho uma única classe. Agora, tu imagina se a gente vende esse nosso pseudo-sistema para uma, sei lá, uma empresa aí que realmente vende ingressos e os caras queiram ter regra para todos os dias do mês. Como é que vai ficar essa nossa regra aqui, né? Não, beleza, a gente pode estender essa calcular ingresso e aí a gente criar N derivações de herança. Tá bom, mas será que não é muito mais fácil fazer isso aqui, então? Ó? Eu tenho o exemplinho bom aqui, ó. Olha só o que eu faço. Eu tenho a mesma classe, calcular ingresso, um método calcular, onde eu já passo o dia da semana. E o dia da semana tem exatamente, talvez, o percentual de desconto, ou então o valor que eu teria do ingresso para aquele dia. Aí eu não preciso ficar verificando se é segunda, se é terça, se é quarta, se é final de semana, ou então deixando um pouquinho mais complexo isso se fosse evoluir. Se é segunda, pega o valor e aplica 10, 15% de desconto em cima. Se é terça, é 30% de desconto.
Se é quarta-feira, dá 50%, os outros dias cobra integral, né? Então, nota, olha a complexidade que eu trago se eu tivesse que implementar isso aqui dentro, né? Ah, mas eu posso isolar, Guilherme, eu posso criar métodos para calcular só a segunda-feira. Beleza, aí a gente volta ao princípio da responsabilidade única, né? É daqui a responsabilidade de calcular os valores por dia de semana? Talvez não. Talvez não. Talvez eu já tenha que vir com essas informações prontas para aí talvez utilizar um padrão de projeto, né? Para dizer, puxa o gatilho do get valor ingresso lá e ele vai me dar isso. E até mesmo a quantidade eu posso passar para alguém ou calcular aqui, mas notem, eu tenho 10 linhas de código que substituem basicamente aqui 34 linhas de código, né? Falando do princípio propriamente dito, eu digo, olha só, eu tenho uma classe chamada dia da semana e eu poderia estar criando aqui todos os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, cada um com seus valores e com seus percentuais de desconto, por exemplo, né? Fica muito mais fácil. E num nível mais alto nível, perdão, num pacote mais alto nível, a gente poderia dizer, hoje estou comprando o ingresso. Que dia é hoje? Terça-feira. Então, deixa eu instanciar aqui uma classe, né, um objeto da segunda-feira. Ao invés de lá dentro tentar descobrir se hoje é segunda e isso mudar. Então, isso aqui me faz sempre entender muito bem o que é essa ideia do Open Closed Principle, que exatamente deixa aberto o dia da semana, porque se tu precisares fazer com que, na verdade, tu precise calcular dia do mês, tu pode estender essa classe, mas o comportamento dela não muda. Ela sempre vai ter aqui o get valor ingresso. Então, notem lá exatamente do princípio que a gente estava falando, né? Estender sem modificar. Isso é um cenário ideal dentro da orientação a objeto, se tu conseguires fazer, porque tu vai compondo comportamentos, ao invés de essa classe faz isso, eu vou herdar ela, mas eu vou ter que sobrescrever todo o comportamento dela. Pô, então para que herança? Na verdade, eu tenho que criar um comportamento diferente. A herança aqui não está fazendo sentido. Ah, não, mas eu estou utilizando orientação a objeto aqui, né? Aí voltamos lá para o nosso momento picareta. Parece que eu uso orientação a objeto. Parece mesmo, porque na teoria tem alguns conceitos bem importantes aí que a gente pode estar perdendo dentro disso. Ok? Vamos então para o nosso terceiro. Elias, até comentando um pouquinho desse teu exemplo aí, né? Por favor. Não, lembrando, a gente na eMove, um dos exemplos para a galera executar para processo de contratação era executar, resolver esse tipo de problema, né? E aí, quer dizer, o meu desafio sempre quando eu estava fazendo a avaliação era, se eu não precisasse ler o código-fonte, só pudesse ler o código de teste, já era um baita indicativo que a pessoa poderia seguir adiante trabalhando, né, poder participar de outras etapas do processo seletivo, né? A qualidade da leitura, de como é que eu estava lendo aquele código, pelo jeito que o teste unitário era modelado, eu já conseguia entender como é que aquele código podia estar sendo estruturado do outro lado. Se eu não entendesse algo, daí ia lá olhar o código-fonte mesmo para ver o que estava lá. É interessante lembrar como isso ajuda, né? Essa legibilidade do código pelo modo como está sendo feito o design, enfim. E, Daniel, acho que tu trouxe exatamente a questão da motivação e até mesmo da descrição lá que eu fiz e tu divulgou em relação a esse papo aqui, né? Que é assim, legal, cara, ler livro, ele te dá exatamente o princípio, é super importante você aprender, ter literatura, né? Não é disso que eu falo. A questão toda é, quando a gente se depara com um problema que simplesmente olhando o código tu já torce o nariz e diz, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui, né? Aí que a teoria tem que entrar em prática. Aí que tu tem que puxar lá do teu glossário, do teu cinturão, né? Cara, olha só, tá infringindo responsabilidade única. Nossa, o cara sobrescreveu todo o método principal, que na verdade ele estendeu uma classe, ou então implementou uma interface, mas ele mudou tudo que tinha possível para mudar, ele fez ali. Então, para que herança, né? Eu fui lá no Open Close, ele, pum, risquei, não preciso disso. E aí a gente vai vendo agora os outros próximos três, que são tão importantes para tu chegar no momento assim de tu ler um código através do teste e tu ter lá, por exemplo, classe de teste da segunda-feira. Cara, ó a abstração que ele conseguiu fazer. Porque a gente não falava de
calcule exatamente com a classe de segunda-feira. A gente dizia só, segunda-feira tem o valor é esse, o desconto é tal. Essa abstração do mundo real para o computacional era exatamente o que a gente queria ver das pessoas, né? E, obviamente, a gente sempre procurava ter esse approach de olhar para os testes primeiro, por quê? Porque, cara, se tivesse uma classe lá que era calculadora, tu já sabia, e aí vem coisa. Porque o cara vai ter que enfiar tudo lá dentro para poder calcular, né? E não tem essas responsabilidades bem distribuídas, possivelmente, se não é dessa forma, tu vai ter que ter uma enum de percentuais de desconto. Cara, tudo bem, tu acabou colocando tudo no mesmo lugar, no mesmo saco de gato. Falando de manutenção, tu tá de novo olhando sobre responsabilidade de uma forma diferente, onde ali pode dar problema. Tá tudo ali, né? Mas é muito isso, assim. Bem rico a tua lembrança aí. E hoje em dia até a gente mudou um pouquinho, né? Eu acho que é exatamente, tem muito a ver aqui com o que a gente está falando, que a gente justamente joga agora um código lixo lá, né? A gente pode dizer assim porque foi a gente que criou, um código lixo mesmo. A gente se puxou para fazer um código que, olha, alguém dizer que aquilo é bom não merece nem fazer o teste, porque ele realmente é ruim. Mas é exatamente para quê? Para saber se eu tenho noção realmente de orientação a objetos. Se eu tenho, eu vou tentar extrair, né? Eu vou tentar refatorar. Aí tudo Mas extrai como, diga, né? Extrai criando o como? teste primeiro, extrai qual é a estratégia. Primeiro eu tento fazer o código funcionar, criando um teste abrangente que faz a brincadeira acontecer, depois eu vou fazendo extract método e refatorando os testes também. Quer dizer, tudo isso está ali, né? É, É vivo olhar um código ruim, porque ele é a realidade. Se a gente uhum, desenvolver um código hoje, olhar daqui 5 anos, esse código de hoje é um código ruim, porque a gente vai ter evoluído tecnicamente, vai ter aprendido coisas novas e tal, e a gente vai ter que olhar para esse código de hoje e dizer, tá bom, amigão, como é que eu te melhoro, né? Eu não posso simplesmente apagar, tem gente que gosta, né? Command é, A, Ctrl A, deleta, vamos de novo. Não, não. Como é que você evolui o código constantemente, né? exatamente. E essa própria questão da evolução do código, e até mesmo aquilo que eu comentei antes, né, de tu botar o olho num código, e aí eu referencio de novo, para mim é mestre, né? O mestre Guilherme Lacerda aqui, que ele fala sobre quais são os sintomas que esse código está apresentando, né? Para quê? Porque ele tem uma patologia, ele está doente. Como é que eu identifico hoje o COVID? Tá lá, gripe, os sintomas gripais, né? Febre, tosse, e falta de ar e por aí vai. Legal. Quando eu olho para um código, como é que eu diagnostico ele? Bom, aqui, tá fazendo muita coisa, né? Esse código tá muito grande, essa classe tá gigante. Simplesmente botando o olho numa classe e indo para a última linha dela e ter lá um número maior do que 40, 50, tu já diz, parece que já tem muita coisa aqui, vamos ver o que que é. Então tu já começa a entender esses sintomas, né, do teu código para justamente ter esse diagnóstico que o Daniel comentou ali e entender, tá bom, então peraí, a gente não mata o Covid do dia para o outro, né? Uma pneumonia ela tem que ser ministrada durante vários dias a determinada medicação para que ela vá aliviando até que realmente tu mate toda enfim, a enfermidade. É mais ou menos isso. Se eu não me engano, é o livro do Anish que comenta sobre nós como desenvolvedores, a gente adora ver um código ruim e a gente apaga tudo, sai já refatorando. Aí vem o que o XP fala, né? Responsabilidade. Essa é a grande e a verdadeira responsabilidade do XP para mim. Não é tu ter coragem e sair refatorando, não. É tu entender, eu tô pronto para fazer isso, eu tenho teste para fazer isso. Não, não tenho teste. Então eu vou fazer teste primeiro e aí então eu tenho propriedade para refatorar e ter basicamente certeza que aquilo tá ok, né? Isso é a coragem. Por quê? Porque falta coragem quando tu olha um código e não tem teste e tu dizer, vou refatorar. Não, cara, não tem teste, deixa para lá, outra hora eu faço, né? Não é isso que exatamente o XP, o Extreme Programming, fala, né? E não é esse realmente o conceito da evolução ou de refatoração de código, né? Mas, muito bom o papo, as histórias são inúmeras aí, né, Daniel? Mas, voltando aqui para o terceiro princípio, que é o LSP, e aí é um nome muitas vezes estranho, Liskov. Liskov é o sobrenome. Lá nas referências, no último ou penúltimo slide, eu coloquei o link da referência sobre a Bárbara Liskov, tá? Que foi ela exatamente a homenagem dada por ela ter, não digo descoberto, mas ela ter fomentado isso
como um princípio, tá? Dentro da orientação a objeto. Então, Liskov Substitution Principle. Eu, de novo, humildemente, resumo assim: respeite as pré- e pós-condições, ou não permita herança também. Né? Por quê? De novo, a gente tem um exemplinho ali depois para falar e mostrar melhor a aplicação desse princípio, mas aqui, de novo, a gente volta à questão da herança. Tá bom, eu fiz uma herança. Se eu trato dentro de um determinado método um range de números inteiros que vai de 1 a 100, e essa é a minha classe mais alto nível, e eu faço uma herança de uma classe que eu preciso tratar de 1 a 200, eu estou ou não estou infringindo uma pré-condição? Não, até que não, porque eu posso estar passando um argumento, eu estou passando o mesmo argumento. Agora, notem a pós-condição. Inicialmente, eu estava só preparado para um range de 1 a 100. Na que eu herdei, de 1 a 200. Será que meus métodos, né, que foram herdados, eles estão preparados para trabalhar com um número maior do que 100? Ou então, falando de tipos, né, e trazendo aqui uma abordagem do Java, se eu comecei com int, será que se eu usar um número maior, que vai para um long da vida, será que eu não estouro a minha aplicação? E muitas vezes até mesmo é um estouro silencioso. Quer ver? Olha só. Aqui a gente vai para o LSP. Aqui, inclusive, eu faço uma abordagem, porque eu gosto bastante desse princípio. Aí eu trouxe a abordagem do código ruim, do código bom, e o que seria um código, uma evolução do bom, uma segunda versão dele, só para um nome melhor aqui, eu chamei de very good, muito bom. Então, o código ruim, tá? Eu tenho uma conta base funcionário e uma conta estagiário. Conta base estagiário. Basicamente aqui eu digo o seguinte, ó, eu tenho um construtor da classe que só para inicializar o meu saldo. Depois eu tenho a operação deposita, e aí ele verifica se o valor for menor ou igual a zero, enfim, o valor é inválido. E aqui notem, por favor, notem o contrato do meu método. Eu estou dizendo, esse método, ele possivelmente, ou então ele pode lançar uma exceção. Trate ela da melhor forma possível. Legal. Daí depois eu tenho o saldo, para me obter o saldo, e eu tenho aqui ainda, falando de Nubank, né, falando das contas digitais, aí eu tenho uma questão de rendimento aqui, inclusive. Se o meu funcionário lá tem uma conta, ela rende um pouquinho, mas rende. Legal, uma classe... Rende bem, hein? Rende bem. Rende. Oh. Não, tá louco, aqui Me dá esse banco aí, vou entrar nesse banco teu aí. Não, se é para render, tem que ser bem, né, não? Já que o sistema é nosso, vamos montar ele rendendo bem. Então aqui, pessoal, é mais para a gente ter essa ideia das funcionalidades básicas dessa classe, tá? E aí eu vou para uma conta estagiário. Por quê? Porque quando eu criei, eu não tinha estagiário no meu sistema. Mas a empresa lá evoluiu, entendeu que ensinar pessoas é legal, para até mesmo ter um retorno a mais médio prazo e tudo mais, e criaram um estagiário. Opa, legal, fui lá no meu sistema, criei uma conta do tipo estagiário também. Notem, inclusive eu fui safo. Eu fui lá e disse, eu conheço orientação a objeto, então eu vou estender da classe que já existe, conta base funcionário. O que eu herdei com ela mesmo? Eu herdei deposita, o saldo e rende, né? Legal. Só que aí, meu amigo, aí veio uma regra da empresa. Olha só, estagiário não pode ter rendimento, né? Só depois que ele for efetivado, senão fica pesado para nós. Tá bom, faz sentido. Deixa eu só fechar as outras classes aqui para não... Aí o que eu fiz? Pô, mas se é só isso, tá tudo pronto então. Eu só, na verdade, vou fazer o seguinte, eu vou estender a classe e vou sobrescrever o método rende dizendo, estagiário, tu não tem rendimento. O que possivelmente eu fiz aqui? Toda vez que um estagiário for tratado e alguém que entende a classe base apenas e sabe que tem o método rende lá, vai chamar o rende. E o que eu vou fazer? Eu vou dar possibilidade da minha herança falhar. Porque, notem, o contrato do método rende não diz que retorna uma exceção. Mas aí vem meus skills em Java. Olha só o que eu fiz. Eu criei uma classe de exceção e estendi runtime exception. Por quê? Porque a runtime exception é diferente de uma exception. Eu não preciso dizer que eu preciso tratar uma exceção. Olha só, aqui, na verdade, eu deveria fazer isso aqui, né? Opa, perdão. Que isso, round?
Ah, meu amigo. Eu deveria, enfim, dizer aqui, né? Que eu trato essa exceção aqui. Ah, mas se eu fizer isso aqui, eu quebro o meu contrato da minha classe que eu herdei, porque ela não tem isso. E aí eu, na verdade, não estou fazendo override, eu estou criando um comportamento aqui dentro só para a classe estagiário. Não é isso que a gente quer. A gente quer usar o melhor da herança. E então, de novo, né? Assim como dizem que brasileiro tem que ser estudado, desenvolvedor também, porque ele sempre dá um jeitinho. E aí eu dei um jeitinho, eu fui lá e disse runtime exception. A runtime exception ela é uma exceção silenciosa. Ela não precisa de contrato. Olha só, passou, compilou, tá pronto. Ah, tô safo. Não é bem assim. Aqui só se for feito sexta-feira, 5 da tarde. Pum. Ainda com to-do aqui, né? Puxa vida. To-do, refatorar isso quanto antes, pelo amor de Deus. Enfim, fiz isso porque eu tava com alguém com uma arma no meu pescoço. Enfim, vai lá. Mas notem, pessoal, alguém que entende sobre o princípio, né, do LSP, ou então Liskov Substitution Principle, eu não estou fazendo uma substituição de comportamento aqui. Eu estou injetando um comportamento que até então eu não tinha na minha classe de alto nível. Né? Eu estou violando uma das convenções da orientação a objeto. Perfeito? Então, eu gosto bastante desse exemplo aqui, porque ele ilustra bem isso, né? Então esse aqui é o exemplo ruim, né? Mas olha só, como é que eu... Tá, e de novo, né? Aquilo que eu falo assim, legal, os livros ensinam isso aqui também, dão esses exemplinhos bem básicos que a gente entende e diz, agora eu sei. Aí quando tu cai numa classe que faz isso aqui, o que que tu... Primeira coisa que vai fazer, tem teste? Não, então deixa assim, né? Ou se tem teste, vai dizer, pá, mas... eu teria que criar uma interface aqui, Daniel, para poder saber se rende, se não rende, se é uma conta que só tem a conta básica lá que deposita e tem saldo. Ah, cara, o meu gerente de projeto, enfim, o que eu tá me chicoteando para me entregar isso, eu vou deixar isso aqui para a segunda vez que eu vou passar aqui. E meu amigo, talvez tu nunca mais passe. Ou então, melhor, se tu nunca mais passar. Mas outras pessoas podem passar por aqui e ter esse mesmo comportamento que tu tá tendo. Então, passa por aqui, deixa um pouquinho melhor, né? Como é que tu podia fazer isso? Vamos olhar o exemplo bom aqui. Eu tenho a mesma classe base funcionário. Só que notem, eu mudei a abordagem. A minha classe ruim aqui era uma classe normal, uma classe concreta, né? Só que aqui eu mudei. Eu disse que essa minha classe concreta, ela implementa interfaces. A interface de depósito, que faz o quê? Olha só aqui. O próximo princípio a gente vai falar disso. Só vou dar um spoiler aqui. Olha o tamanho da minha interface. Pequenininha, né? Legal de dar manutenção, certo? Agora vamos dar uma olhadinha na minha classe rendimento. Ah, ela tem o método rend. Bacana. Então, uma classe funcionário base, ela pode simplesmente ter o depósito, que me dá o método depósito, e depois o rendimento. E aí eu tenho o método saldo aqui, que é da classe concreta, ou ainda poderia ter mais alguma coisa dentro de uma outra interface que me desse o saldo. Mas não precisa, né? Saldo é saldo. Com isso aqui, eu mudei a abordagem. Notem, a classe em si ela ficou igual, só que o que eu mudei foram os nossos contratos. Para quê? Chegou a hora de implementar a classe estagiário. Olha só, estagiário, ela básica... Opa, perdão, estou na classe errada. É na boa aqui. Conta estagiário. Olha só o que estagiário faz. Depósito e saldo. Ela não tem rendimentos. Eu não preciso fazer override de método nenhum de rendimento, porque simplesmente ela não tem. Então eu estou compondo as minhas entidades com as necessidades básicas que eu identifico, vamos chamar assim, do meu domínio, que na verdade são classes ou interfaces, objetos, e aí as mais baixo níveis, as especializadas, eu estou dizendo, essa precisa disso, essa precisa daquilo, mas eu estou compondo, eu estou sendo maleável e flexível com a minha orientação a objeto, e não dizendo, tem que ter isso, mas quem não precisa, te rala, dá um override, coloca nada, ou então sobe uma exceção, como seria o pior dos casos ali. Beleza? Espero que tenha ficado entendido esse caso ruim e o bom, e ainda tem o muito bom. Aí o muito bom vem isso aqui, ó. Eu tenho... Cadê aqui a classe? Aqui. Caramba. Depósito estagiário não tem... não, perdão.
não tô dentro dela, é esse aqui. Eu tenho, olha só, aqui eu já trouxe um approach diferente. Eu já não fui tanto naquela ideia do base. O que é base? Todo mundo é base? Não sei. Eu vou fazer o seguinte, vou criar uma conta base, só que a conta base, ela é uma classe. Ela só tem depósito e saldo. Por quê? Porque notem, nos dois casos ali do bom, tanto da classe base quanto da estagiário, eu tive que implementar o mesmo código. Notem, eu dupliquei código. O código do deposita aqui na base funcionário é igual ao do deposita na conta estagiário. Qual é o princípio aqui que eu estou inferindo? O RCP lá, né? Reuse, Copy and Paste. Pô, eu estou copiando e colando aqui os mesmos dados. O que isso me diz? Que, na verdade, eu posso abstrair isso para um comportamento superior. Então, foi exatamente isso que eu faço nessa minha terceira abordagem. Eu criei, sim, uma conta base ainda, só que eu já tenho ela como uma classe abstrata, né? E eu digo, aqui o deposita, está aqui o código que faz o depósito, e inclusive tem a regra de validação, e o saldo. Bacana. Como é que fica a minha classe estagiário? Eu herdo da conta base. Simplesmente assim. Notem, conta base não tem rendimento aqui no meu caso. Então o estagiário está safo. Está garantida a abordagem dele. Ele só precisou estender conta base. Vamos para o gerente. Bom, o gerente geralmente ele precisa ter rendimento, é um cara mais alto nível, enfim, trabalha com uma forma diferenciada. Olha só o que eu faço. Aqui para mim é o melhor dos dois mundos. Eu digo, já tenho um comportamento que eu posso reusar? Tenho conta base que me dá o depósito e me dá o saldo. Perfeito. Ah, mas o gerente tem uma excepcionalidade, ele tem rendimento. Legal, então faz o seguinte, implementa a interface rendimento. E aí, eu venho aqui e digo, o gerente em si vai estar rendendo dessa forma. E aqui eu coloco o tipo de rendimento que eu queira. Né? Então, nota, por isso que eu classifiquei aqui o ruim, o bom, a evolução disso para um cenário melhor, mas se eu fosse e tivesse tempo para poder parar e fazer da melhor forma possível, talvez eu faria assim. Faz sentido, Daniel? Bom, bom. Show É de bola. Como é sempre que estamos de tempo aí, cada mestre? vez mais simples, né? Vai lá, mas tem mais um ainda, né? Aí depois Tem mais um. fechamos. Uhum. Chegando às 12h30 aí, tudo de boa. Mais um ou mais dois? Ui, mais dois. Vamos lá, depois desse mais um, Vai lá. então. Falar de código sempre é bom, cara, me empolgo. E então a gente vai para o I aqui, que é justamente o que eu já mostrei para vocês ali, que é exatamente a ideia da interface segregada, né? Ou seja, ó, o meu resuminho lá embaixo. Classes devem ser pequenas, responsáveis e quem olha para as interfaces, né? Ou seja, tá bom, classe, a gente sabe que elas têm que ser pequenas, porque tem um princípio da responsabilidade, bacana, legal. Elas têm que ser pequenininhas para a gente dar manutenção em coisas fáceis, e assim a gente tem metade dos princípios do sólido aplicado. E para as interfaces, quem é que olha? Aí tu olha as classes pequenininhas e as interfaces monstras, com 300 comportamentos de objetos totalmente distintos, ou até mesmo comportamentos que não deveriam ser dali, mas porque foram colocadas ali, porque está todo mundo implementado. Então, eu trago exatamente aqui um outro exemplinho para a gente brincar dentro do ISP, que é Interface Segregation Principle. O exemplo ruim é exatamente esse aqui, ó. Eu tenho uma interface chamada telefone. Show de bola. E aqui eu tenho, hoje em dia, afinal de contas, a gente já está num século bem avançado, onde quase todo mundo tem smartphone e azar. O telefone vai tocar, vai discar e vai tirar foto. E é isso. Bacana. O telefone celular cai que é uma luva, né? Eu vou lá e digo, eu toco da minha forma, eu disco da minha forma e eu tiro foto da minha forma. E o telefone fixo? Né? Eu tiro foto com o telefone fixo? Não. Olha aqui. E aí, pessoal, olhem a cascata que a gente vai infringindo de princípios que a gente já viu até agora, né? A gente acabou de infringir o Liskov, o LSP, porque a gente está modificando aqui e jogando uma exceção de runtime exception que ele não espera. Eu vou quebrar. Só que o que é o bacana dessa ideia aqui, exatamente o exemplo bom nos traz o exemplo, que é tu pensar nas mínimas funcionalidades que o teu sistema, o teu componente, enfim, é o que o Daniel falou ali, né? Pensar simples. E aí eu digo o seguinte, ó, vou começar pela interface de smartphone. Opa, legal. Meu smartphone, por enquanto, só tira foto, mas ele é uma funcionalidade da implementação de smartphone. Pronto. Assim, bem simples. Deixa eu só fechar o resto aqui para não confundir.
E aí eu tenho a interface telefonia. Telefonia, óbvio, ela toca porque alguém está me ligando e disca porque eu preciso ligar para alguém. Notem, eu falei de comportamento. Telefonia, smartphone, dei nome aos bois, do mundo real para o computacional e isolei as responsabilidades de cada um deles em interfaces bem pequenininhas. Né? E aí eu começo a minha brincadeira. Tá bom. Telefone em si estende telefonia, porque todo telefone ele disca e recebe ligação, toca, né? Tanto se é um smartphone quanto não é smartphone. Criei uma interface chamada telefonia, que estende telefonia, que é uma outra interface. E agora eu vou para o telefone fixo. Olha só como fica fácil a implementação dele. Telefone fixo só tem as características de telefonia, não tem que tirar foto. Tá bom, tá pronto. E aqui eu toco do jeito que ele tem que tocar e o disco do jeito que ele tem que tocar. E o telefone celular? Olha só que barbada também. Telefone celular implementa telefonia e smartphone. Por quê? Ele tem todas as funcionalidades de um telefone mesmo, né? Um feature phone lá. Ou então, também, ele precisa tirar foto, como o smartphone. Aqui a diferença do princípio anterior que a gente comentou é exatamente o lidar com interfaces, com responsabilidades de interfaces, né? E não ir colocando dentro de interface porque é o único contrato que eu tenho. Então eu coloco tudo lá dentro. Então aqui fica a dica, né? De ter interfaces simples, responsáveis e pequenininhas também. Olhem, não esqueçam das interfaces. As classes têm que ter tudo isso que a gente vem falando, mas as interfaces também são objetos, precisam ser respeitados. Tá bom? E aí vamos para o nosso último princípio aqui, que é o princípio esse aqui para mim, sinceramente, eu acho que ele é um dos principais, assim, uma vez que tu entende esse aqui, o resto vem tudo em cascata, sinceramente falando, né? Que é o de Dependency Injection, ou seja, injeção de dependência, né? Dependa de abstrações e não de implementações. Como assim, Guilherme? Quer dizer que eu vou estar sempre externalizando uma interface? É por aí mesmo, meu amigo. O princípio da arquitetura evolucionária, também conhecida ali como hexagonal, tem esse princípio, portas e adaptadores. O que são portas? As interfaces. Você joga para fora alguma coisa dizendo, conecta no banco. Qual é o banco? Bom, é um Postgres. Está aqui o DAO e deixa eu ir no Postgres. É o adapter, né? Conecta HTTP, o que ele faz? Não sei, vou na Amazon, então eu tenho o meu adaptador da Amazon para fazer isso, né? Mas nota, eu só externalizo as portas, as interfaces, as abstrações, né? E para a gente fechar aqui um exemplinho, que é o de Dependency Injection, esse aqui eu fui mais a fundo. Olha só como seria, né, o caso, digamos, ruim, assim. Eu tenho aqui, inclusive, uma classe de serviço para o serviço de test drive. Test drive de carro mesmo, de automóvel, né? E aí eu, inclusive, já fui a fundo aqui. Criei uma classe de acesso de camada, né, de domínio de acesso a dados, o DAO, nosso famoso DAO. Eu tenho um construtor e notem, eu estou dando o new do DAO aqui dentro. Simples, obviamente, toda vez que eu tenho uma classe service, se eu tiver o DAO, já está criado lá dentro. E aí eu digo, vai lá, roda o test drive. E aí eu passo as informações da pessoa física e da pessoa e de um carro, né? Qual é o primeiro problema que eu já tenho aqui? Não olhando a injeção de dependência, eu estou fixado numa pessoa do tipo física. E se for uma jurídica que for lá fazer o test drive, eu posso ter problemas, né? Aí aqui dentro, de novo, eu dou um new test drive, passando as informações, ela roda e salva no banco o meu test drive para me ter depois uma métrica de quantos test drives de determinados carros ou de pessoas eu fiz. Ok? Então, notem aqui, eu tenho a pessoa física, que tem os dados supostos das pessoas, eu tenho o carro, perdão, que tem os dados das especificações do carro, eu tenho o DAO, que basicamente sabe ir lá no banco e salvar, é uma classe concreta, e eu tenho o service, conforme eu já mostrei. Então, deixa eu fechar aqui o código suposto ruim, porque ninguém está me dizendo coisa melhor por enquanto, mas olha só. E aqui, deixa eu ir para uma abordagem já diferente. Eu criei uma método main aqui, uma classe que realmente que vai rodar um teste Java, tá? Só que vamos entender. Eu criei uma implementação do meu DAO. Então, logo eu entendo que esse DAO implementa uma interface. Ah, legal.
Por enquanto, é só isso que a gente precisa saber. Eu tenho uma interface para acesso a DAO, tá bom? Eu não boto a minha implementação direta, talvez, em um método. Eu também tenho o meu test service, que notem, agora eu passo o DAO para dentro dele. Só que, olhem só, eu não tenho aqui test drive DAO, impli. Eu tenho entidade base DAO. Por quê? Porque eu posso estar estendendo esse meu test drive pessoa física, test drive pessoa jurídica, mas todas vão implementar essa mesma entidade base DAO. E ele vai entender que é uma entidade de base DAO do test drive. E aí eu sigo. Eu não preciso ter um new aqui dentro. E isso é exatamente a ideia da injeção de dependência, né? Eu estou injetando esse objeto aqui. Eu não estou precisando fazer o que eu fazia aqui muito feio, que é dar um new aqui dentro. A pergunta que vale R$1 milhão. Por que que isso é bom? Isso é bom, gente, para, por exemplo, aí o Daniel vai lembrar da história, para a gente não ficar tentando criar teste unitário e ter que refatorar toda uma stack de camadas, porque o primeiro teste que tu tenta fazer numa controller, numa classe bem alto nível de sistema, ele vai bater lá no banco. Por quê? Não, eu estou dando um new DAO aqui, ele vai abrir uma conexão com o banco. Mas não é isso que eu quero, estou testando a controller. Ah, então eu posso utilizar isso aqui, ó. Eu estou injetando um objeto aqui que ele pode ser verdadeiro ou então pode ser simplesmente um mock para testes, né? Ou ainda melhor, pode ter várias abstrações aí em cima para que a gente tenha uma flexibilidade na nossa abordagem, tá? E aí aqui, obviamente, eu estou criando pessoa física, tá? Mas olha só a abordagem que eu fiz aqui, ó. Pessoa física implementa pessoa. E aí eu poderia ter também aqui a pessoa jurídica, né? E notem o que eu passo aqui para o meu run. Eu passo pessoa, que é uma interface. Então, tanto faz se vai ser uma pessoa física ou jurídica. Eu estou utilizando uma interface para fazer o contrato, né? De novo, posso passar uma pessoa com dados ok ou uma pessoa com dados fake, se eu tiver numa abordagem de teste, né? E a mesma coisa veículo, ó. Veículo eu já estou dizendo, é uma interface. Mas quais são os veículos que eu supostamente posso ter aqui? Eu posso ter um carro, eu posso ter um caminhão, eu posso ter uma motocicleta da vida, enfim, eu posso ter qualquer coisa, né? Que seja um veículo, um automotor, digamos assim. E aí fica muito fácil eu isolar isso, ter injeção de dependência, que para mim injeção de dependência tem uma regrinha, joga para cima a responsabilidade de criar. Eu não sei quem é que vai criar, só joga para cima, que é basicamente o que a gente fez aqui com o test drive service, né? Nós tínhamos o new do DAO e eu disse, não é daqui essa responsabilidade de injetar o DAO, alguém vai me passar ela. E assim tu vai jogando para as camadas, até que vai ter uma, ou hoje em dia, né, vários frameworks de distintas linguagens resolvem isso muito bem através do AIOC, né, que é exatamente a ideia de injeção ou introspecção de objetos. Beleza, pessoal? Deixa eu até rodar aqui o exemplinho para dizer que funciona, né? Porque mostrar código é fácil, quero ver se funciona. Atenção, atenção. Na tua camiseta funciona, Elias? Aqui, ó. Eu também tô aqui, ó. Não seja um Brent, né? Aqui é a minha camiseta aqui, Elias. Vaza! Não seja um Brent. É a frase Olha ali, então, ó. desta Bonitaço. palestra. Só para vocês entenderem aqui a ideia desse, saiu ali o nome, né? Eu botei exatamente nome, vou botar um nomezinho diferente aqui. Guilherme, CPF e tal, Fiat Punto. E onde é que eu tô fazendo eu tô fazendo um sysout aqui, tá? E aí onde é que ele tá fazendo isso? Olha só, eu tô na classe de service, o service entra no DAO, o DAO faz o save, e aqui no save da classe de implementação, eu tô dando o sysout dos entidade.getDados e entidade, que seria o test drive, .getSpecificações. E tá aqui, então, bonitinho sendo mostrado. Beleza, minha gente? Então, a ideia por hoje era realmente a gente se divertir assim, mostrar um pouquinho dessas ideias e ficar também, principalmente, as referências aí para vocês darem uma estudada a mais. Tem um podcast ali do Hipster que fala exatamente sobre práticas de orientação a objetos, que é muito bacana de vocês terem um intensivão ali, que vai, de novo, do básico ao avançado. O livro do Uncle Bob e também os livros que eu coloquei durante a apresentação ali.
e o linkzinho da Bárbara Liskov, que é a mentora, talvez, desse princípio aí. Belezinha? Muito bom. Depois eu adiciono esses links ali na descrição do vídeo também, do que vai ficar no YouTube. Show de bola. E, cara, quero te agradecer demais aí por estar junto aí nesse projeto desde o início. Agradecer aqui o Luiz Leimer também, que a gente vai se apoiando muito aqui nesse processo. E é um cara que, enfim, já conheço a longa data também e respeito muito sempre. Está sempre preocupado nessa coisa de desenvolvimento de pessoas e que a gente possa ser quem a gente é, né? Acho que Exatamente. essa busca da autenticidade é o grande lance. Muito bom. E é isso, galera. Essa é uma das iniciativas ligadas ao processo do Mais Dev, é poder estar realizando esses webinários, trazendo galera que a gente respeita muito para trocar conhecimento. Depois vocês vão ver a divulgação aí de uma comunidade que a gente está montando, para a galera poder entrar, vai começar a ter curadoria de conteúdo e outras ideias, e pouco a pouco vocês vão estar conhecendo mais sobre o que é o processo, o projeto Mais Dev, e vão poder se colocar para apoiar ou para serem apoiados, né, conforme for a necessidade e o momento de cada um aí, né. A única coisa que eu sei dizer para vocês é que, eu sou mentor de várias pessoas e eu tenho vários mentores e, na boa, eu só evoluo, muito quando eu tenho a conexão com essas pessoas e elas sabem me dizer aquilo que eu estou precisando ouvir, e elas são cirúrgicas. Então eu quero poder criar esse ambiente para a gente poder trabalhar. Ter um ambiente seguro, ter um ambiente que a gente consegue estar junto, né? Consegue compartilhar conhecimento e consegue melhorar como profissional. Seja porque a gente está iniciando, seja porque a gente tá ainda construindo a nossa carreira, ou porque a gente está já sendo mais sênior e está querendo evoluir e continuar evoluindo, né, Elias? Esse para mim é o grande lance. Exatamente. Só para fazer o fechamento, então, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, retribuindo um pouquinho de tudo que eu há anos consumo, né, da comunidade, que me ensinou muito e me ensina muito até hoje. Eu acho que o mais importante é esse, né, é a gente esquecer títulos, né, dizer que o LinkedIn é muito bacana, assim, na hora que a gente precisa ser contratado, é uma vitrine e tudo mais, mas a gente tem que praticar o que está lá. Eu acho que isso é o mais importante para mim, né? Uma vez que tu te coloca à disposição para ensinar pessoas, o pouquinho que tu sabe se torna de um tamanho imenso, né? Eu acho que essa iniciativa que tu, Daniel, e o Leimer e as outras pessoas fazem aí de formar desenvolvedores para a comunidade, para as empresas, mas pelo simples fato de entender que as pessoas podem fazer isso, é autêntico acima de tudo, né? Me tenha como parceiro disso sempre e estou sempre à disposição, hein? Muito bom. Obrigado de novo aí, galera que assistiu, e até a próxima. Muito Feito. obrigado. Abração.